graça e paz, seja bem-vindo então a mais um devocional do nosso canal. Eu quero te convidar a ir lá, ativar o sininho para que você possa receber a notificação e sempre estar em dia com os nossos devocionais. Já quero te convidar também a você voltar na sequência. Os nossos devocionais trazem tópicos diferentes, assuntos diferentes, e você pode receber ainda mais participando e assistindo os outros. Também quero te incentivar a compartilhar com outras mulheres. Você é resposta para outras, então compartilhe essa palavra com tantas quantas você puder, para que essa palavra chegue a muitos corações. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esse tempo, por essa palavra entrando nos nossos corações, trazendo uma renovação para as nossas mentes e nos motivando, nos inspirando a viver aquilo que a tua palavra diz e deseja para cada uma de nós, em nome de Jesus. Amém! Hoje nós vamos falar então sobre algo que é muito polêmico e de uma certa forma até desacreditado nos dias de hoje, que é sobre relacionamentos. Você sabia que Deus, Ele criou o relacionamento e Ele gerou o relacionamento em nós? Amém? Sim, isso é verdade. Talvez você agora pensou assim, não, mas eu já desisti, eu já me decepcionei demais com outras pessoas, eu já tive muitas amizades que romperam, muitas pessoas que me traíram, muitas pessoas que me decepcionaram. Eu quero te dizer, seja bem-vinda ao time. Você é mais uma de muitas. Mas você não foi chamada para ser mais uma. Você foi chamada para cumprir o que Deus tem para você. E Deus nos chama a um relacionamento. Então eu vou começar falando sobre o relacionamento que é a base para todos os outros, que é o nosso relacionamento com Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 1, vamos lá para o livro dos começos. Nós vamos hoje começar com o livro do começo, que é Gênesis capítulo 1, e no verso 26. Por que Deus nos criou para o relacionamento? Aqui nós vamos ver que Ele nos criou para isso, fazendo da nossa vida, fazendo de nós, da nossa espécie, a sua imagem e semelhança. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, mulher, você foi criada à imagem e semelhança de Deus, para que Deus pudesse ter um relacionamento estabelecido com você. Nós sabemos que por mais que a gente ame de paixão os nossos animais, e eles são uns amores para nós, né? Até o cachorro é chamado de o melhor amigo do homem, porque de fato é tão fiel, é tão maravilhoso tê-los na nossa vida. Mas nós não temos como dizer para eles, vá até lá na padaria e me traga 5 pãezinhos para o café. Porque o nosso animal não vai escutar o que a gente está falando, ele vai escutar, mas ele não vai entender, porque ele não fala a nossa língua, ele não faz parte da mesma espécie que nós. Então eu quero te dizer por que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Essa palavra no original traz a ideia de alguém que vem do mesmo DNA, da mesma espécie. É como se Deus se olhasse no espelho e nos visse. É a mesma espécie. Ele fez isso por quê? Para relacionar conosco. Porque ele desejou ter um relacionamento com o homem. Ele nos criou para relacionar conosco. Que maravilha! O próprio Deus, Criador de todas as coisas, não escolheu um animal, não escolheu nem mesmo o cachorro para relacionar, mas escolheu nossa espécie para relacionar. E a base desse relacionamento é Deus, o seu próprio amor. Um amor sacrificial, um amor que coloca o outro em honra, o outro em primeiro lugar. E não tem os seus interesses como prioridade, e sim os do outro. Realmente é um nível alto. Deus nos chama a um padrão alto quando Ele nos diz que a base do nosso relacionamento é o amor do tipo de Deus. Esse amor sacrificial, esse amor que sempre acredita, o amor de 1 Coríntios 13. Nos fala ali bem detalhadamente, é um amor que sempre acredita, um amor que não é egoísta, que não busca os seus próprios interesses. E isso nós vemos
também lá em Romanos, capítulo 8, no verso 15, quando nós vimos que, por meio dessa nova natureza, hoje nós podemos relacionar porque somos filhos de Deus. Romanos 8, no verso 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, ou seja, terem medo, ficarem longe, não poderem se relacionar com Deus. Mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção. Então nós somos adquiridos como filhos de Deus, por meio do qual clamamos, Abba Pai, ou seja, paizinho, é intimidade, é relacionamento. E eu me lembro de um testemunho que eu escutei e me chamou muito a atenção, de uma menina que foi adotiva. Nós sabemos que crianças, elas são muito espontâneas, não é? E essa filha, ela estava em um momento com uma outra, com a sua irmã, e ela era filha adotiva, e a sua irmã era filha de sangue. E então elas estavam brincando naquele momento. E numa disputa, aquela filha de sangue falou: ah, mas você nem merece isso, nem é seu, porque você é filha adotiva, eu que sou filha de sangue. E essa menina que é adotiva, ela virou para ela e ela era tão segura e firmada em quem ela era que ela respondeu para sua irmã assim: você pode ser filha de sangue, mas eu sou filha escolhida. Os nossos pais não te escolheram, mas eles me escolheram. Então eu quero te dizer, esse sentido de adoção não é algo ruim ou ilegítimo, e sim algo que foi escolhido, predestinado. Deus nos escolheu e nos predestinou para seus filhos, para ter um relacionamento conosco. E sabe, Deus, ele não é pego de surpresa. Talvez você possa pensar: ah, mas ainda assim eu acho que não dá certo, relacionar com pessoas não vale a pena. Eu deixei de acreditar nisso. Eu quero te dizer que Deus sabia do que nós enfrentaríamos. Ele não foi pego de surpresa. Ele sabia todas as coisas que envolveriam relacionamento, renúncia, frustrações, desajustes, mas ainda assim ele quis que o homem fosse criado para relacionar, porque ele sabia que valeria a pena ainda que tivesse que lidar com essas coisas. E eu quero te dizer, o relacionamento vai fazer com que nós venhamos a crescer, a andar em amor. E a palavra de Deus fala lá em Gálatas que o homem espiritual é aquele que anda em amor. Então, para que nós possamos crescer em maturidade, sermos espirituais de fato, nós precisamos relacionar e crescer em amor. Fazer aquilo que não é somente sobre nós, mas se importar com o outro. Eu quero te inspirar que você possa investir nos relacionamentos. Se aquela pessoa que você convive, ela não é como você gostaria, pode ser que não seja, mas ela é quem você precisa para você se tornar uma pessoa melhor. Sabe, tem até um slogan, eu acho muito interessante, que diz: se você deseja se relacionar com uma pessoa, se torne essa pessoa. É sobre o que nós podemos fazer. Nós não podemos mudar pessoas, mas nós podemos nos mudar. Nós podemos nos tornar melhores, relacionando uns com os outros, sermos menos egoístas, usarmos mais a empatia, o altruísmo, nos colocar no lugar do outro, favorecer o outro, sempre pensando que o que nos capacita é o amor do tipo de Deus, que foi derramado em nossos corações. É o que fala em Romanos 5,5. Nós não temos mais desculpa para dizer: eu não vou relacionar, porque existe uma habilidade por meio do amor de Deus, que está nos capacitando para cada relacionamento e para cada pessoa que Deus nos presenteia de estar perto de nós em uma estação ou pela vida toda. Então, eu quero te incentivar, agradeça, porque talvez a pessoa que você não deseja é a lixa que está pulindo a sua pedra preciosa. Amém? E aí, então, eu quero trazer para você uma perspectiva desse poder, o poder dos relacionamentos. Sabe, eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, se você deseja me seguir lá, Daniela Vargas, _OFC, e você pode, em alguns momentos, eu coloco caixinha de pergunta, e eu recebi lá em um momento uma pergunta que falava mais ou menos assim: como eu faço para me relacionar
com uma pessoa que eu convivo muito, mas sei que ela não é verdadeira comigo, que ela não é confiável. E eu quero te dizer, essas coisas externas ou as pessoas não podem mudar quem você é. E é sobre isso. Os relacionamentos vão fazer com que nós venhamos a estabelecer a nossa essência independente dos outros. Porque o que os outros fazem não diz quem nós somos. Amém? Então, se essa pessoa não é uma pessoa confiável, você pode escolher. Você pode escolher andar em amor com ela. Você pode escolher trilhar um caminho de amar, de pagar o mal com o bem. Mas você também pode escolher não se conectar a ela. Você convive com ela, você mantém o seu caráter, você é verdadeiro, você anda a mais, você perdoa, exerce o perdão, mas você não precisa se conectar, ou seja, expor a sua vida, os seus propósitos, as suas intenções para aquela pessoa. Porque você escolhe com quem você vai se aliançar e você pode ser guiado pelo Espírito de Deus para fazer isso certo. Então, eu quero te deixar essa dica. Você pode andar em amor, faça isso, porque como filho é isso que você deve fazer. Mas não conecte o seu coração àquela pessoa e deixe que o Espírito Santo te guie às conexões certas que vão te levar como um elevador ao propósito de Deus. Amém? E eu quero trazer para você essa frase. Se para Deus importa o relacionamento, para nós também deve importar. Porque tudo que importa para Deus deve importar para suas filhas. Quando nós deixamos de acreditar no relacionamento, nós estamos perdendo força. E eu quero trazer essa perspectiva para você. Nós temos falado muito em força, somos mulheres fortes, vamos impactar essa geração. Mas nós não faremos isso sozinhas, queridas. Porque uma pessoa tem uma capacidade, mas 2 ou 3 pode muito mais do que uma só. E isso é bíblico. Deus fala sobre o poder da unidade, trazendo a comparação do seu corpo. Eu quero te dizer, você já pensou o que um dedo pode fazer longe do corpo? Ele não pode fazer nada. O que o dedo pode fazer na mão? Mas se a mão estiver fora do corpo, também não pode fazer nada, porque uma mão fora do corpo é morta, não produz. Assim somos nós. Quando nós não estamos em um ambiente de relacionamento e de comunhão, nós perdemos força, perdemos o sentido, perdemos o propósito. Por isso que Deus nos fez corpo, para que nós sejamos uma força em potencial. E isso está lá no livro de Gênesis, no capítulo 11, quando Deus fala a respeito da Torre de Babel. E isso é tão importante, eu quero ler com você aqui em Gênesis, no capítulo 11. É um princípio poderoso do que a unidade, os relacionamentos podem fazer. Gênesis 11. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em lugar de argamassa. E aqui eu estava estudando no original, e no original nos traz um entendimento de que eles não tinham argamassa e eles não tinham piche e eles não tinham as pedras, que era o material usado originalmente para fazer grandes construções. Então eles deram um jeito e usaram outro material para fazer. Porque quando um povo se une, não existe impedimentos. A gente dá um jeito. Um vem com uma ideia, outro vem com outro, e força é potencializada por causa da multidão de conselhos. E aí então eles construíram, no verso 4, disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Você tem noção de tão poderoso que era, que Deus desceu para ver, Deus desceu para olhar o que estava acontecendo, que era tão grandioso. E Deus foi
e foi ver o que estava acontecendo. Verso 6, disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Ou seja, o próprio Deus reconhece que um povo unido, o poder de um relacionamento, de uma unidade, nem Deus pode parar se o negócio ir adiante. Ou seja, Deus desceu do céu para ver aquilo que estava acontecendo. E ele disse: isso aqui, se eles concretizarem isso que eles estão planejando, nessa unidade que eles estão falando a mesma coisa, em conexão, em relacionamento, não tem nada que vai impedi-los. Então Deus precisa descer e precisa intervir. Tamanho o poder de um relacionamento, de uma soma, de uma unidade. Por isso, mulher, eu quero te dizer, deixe de besteira, deixe de ficar pensando no passado, deixe de ficar presa a essas coisas que te frustraram. E olhe para o propósito de Deus para a sua vida, que é relacionar, acreditar em pessoas. Deus não nos fez robôs, Deus não nos fez pessoas que fazem tudo a mesma coisa. Na diferença existe unidade, existe encaixe. Sabe, você não sabe fazer tudo, mas a sua irmã sabe fazer o que você não sabe. E você sabe fazer o que ela não sabe. E nisso está a beleza de sermos corpo, cada uma com a sua função. Eu quero te incentivar, se conecte a pessoas, busque relacionamentos com quem você não tem tanta intimidade, conviva, seja amável, contribua, espalhe amor, espalhe boas ações, seja aquela que vai marcar a vida das pessoas, que vai fazer pagar com o bem, mesmo que aquilo que chegou não foi tão bom assim. Você tem o amor do tipo de Deus para fazer isso, então volte a acreditar, porque relacionamentos nasceram no coração de Deus. E sabe se aquela pessoa te decepcionou, você que colocou a expectativa nela. Ela não tem obrigação de superar a sua expectativa, assim como você não pode carregar um peso de suprir a expectativa de todas as pessoas, porque nem Jesus foi assim. Então tá tudo bem, faça o seu melhor, agradando ao seu Deus, porque no tempo certo Ele vai te galardoar. Amém? Eu quero então te deixar um desafio no final dessa mensagem. Eu quero te desafiar, ainda hoje, você buscar uma amiga, uma conexão, alguém que Deus colocar no seu coração para que você mande uma mensagem, compre um presente, faça algo e invista em um relacionamento. Eu quero te chamar a um desafio de fazer algo. E depois eu quero que você me compartilhe, amém? E nós vamos praticar essa palavra. Eu também topei esse desafio e vou fazer algo também, porque eu creio que se Deus viu que era bom, eu posso também fazer isso, crendo que é bom. E eu quero também deixar aqui para você um link do YouTube de uma mensagem completa sobre esse tema que eu ministrei na nossa igreja, Verbo da Vida, em Bento Gonçalves, sobre relacionamentos importam. E te indicar esse livro do Kenneth Hagin, que fala sobre, todo esse livro fala sobre relacionamento e é um livro poderoso para te inspirar e te incentivar a acreditar em relacionamentos. Porque o que importa para Deus, importa para nós também. Um beijo no seu coração, me conta o desafio, eu amo você, nos segue, compartilha e vá para os outros devocionais para que você receba dessa palavra. Um beijo e até mais.